Olá, pessoal. Hoje mais uma aula, mais a nossa aula de outubro do curso de Apometria por Decreto. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço apertado em todo mundo. Marco, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Tamo junto, namastê. Vamos começar aqui a abrir a tela. Andréia, Gilmara, bem-vindos. Todos vendo a minha tela? Sim, Marcos, estamos vendo. Ok, namastê, então. Nós vamos iniciar a nossa aula 10 e vamos falar de um assunto que eu acredito que as casas espíritas e espiritualistas deveriam dar mais atenção. Eu te diria que eu conheço muitas casas aí pelo Brasil que têm mesa mediúnica, que dão cursos de como o esclarecedor deve conversar com o sofredor, com o espírito que se apresenta. Mas eu te diria que, a nível de percentual, eu acho que menos de 50% das casas espíritas que têm mesa mediúnica dão cursos para poder ensinar, vamos dizer assim, uma metodologia correta na forma de dialogar com esses irmãos sofredores. As casas de apometria, então, eu te diria que acho que é menos de 10%. Eu já trabalhei em grupos de apometria onde o esclarecedor conversava com uma entidade e nitidamente cometia assim, muitos erros. Então, o nosso encontro hoje é para falar isso, né? Falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado e tão pouco explorado pela grande maioria das casas espíritas e espiritualistas, né? Então, o questionamento é: quando é que a gente trabalha com esclarecedor? Marco, no nosso curso Apometria por Decreto, você trabalha como esclarecedor? Não. Nosso curso não precisa ter um esclarecedor com esse tipo de conhecimento que a gente vai abordar hoje. Por quê? Porque os decretos quânticos eles são proferidos e existe uma corrente mediúnica, né, fazendo uma ideoplastia de tudo que é falado, para aquelas coisas que estão sendo colocadas seguindo as leis da apometria. Então, não é necessário, quando a gente tem um trabalho de apometria por decreto, ter esse cuidado de preparar o esclarecedor. Porém, eu sei que existem casas que estão implementando a apometria por decreto, mas já tem a apometria, vamos dizer assim, como foi inaugurada, né, pelo Lacerda e, posteriormente, hoje é divulgada pelo Godinho, né? Então, é necessário que o esclarecedor tenha um nível de conhecimento razoável para poder saber dialogar com aquele irmão que se apresenta. Então, a gente vai falar, né, quando é que a gente trabalha, as características do esclarecedor, ou seja, qual o perfil do esclarecedor. Qualquer um pode ser esclarecedor? Pode. Agora, ele tem que ter um perfil adequado para poder fazer essa função. Quais as recomendações de leitura para quem quiser entrar mais a fundo nesse assunto, né, tendo a oportunidade de se tornar um esclarecedor? Esclarecedor é o que antigamente o pessoal chamava de doutrinador. A gente não gosta de usar essa palavra, doutrinador, porque nem sempre o espírito está predisposto a ser doutrinado. A gente tem que, na realidade, esclarecer, né, trazer a ele entendimentos para que ele possa tomar a sua decisão. E não doutrinar, que parece uma coisa que é imposta. E vamos falar como é que, metodologicamente, você, né, sendo esclarecedor, faz o diálogo, né, com esse espírito, ok? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro quando é que a gente trabalha com um esclarecedor e quais são os objetivos desse esclarecimento. Como eu falei para vocês,
o nosso trabalho, nosso curso de apometria por decreto, não é necessário ter um esclarecedor com esse nível de conhecimento que a gente vai tratar hoje. Porém, fica aqui, né, a oportunidade de, mesmo quem não tenha esse objetivo, que possa entender como é que a gente deve conversar com esses nossos irmãos. Quais são os objetivos do esclarecimento a um espírito que se apresente? Esse espírito pode ser um sofredor, pode ser um ignorante, né? Pode ser uma pessoa revoltada, que na ótica dele está buscando justiça, pode ser um comandante de falange, pode ser um mago negro, você não sabe quem é que pode se apresentar. Principalmente quando a gente está lidando ou com uma mesa mediúnica ou com o trabalho da apometria com pequenos grupos. Por muitas vezes, um mago negro se apresenta e ele se apresenta sem falar quem é. Né? Normalmente, os verdadeiros magos negros, eles não dizem que são magos negros. Eles dizem apenas que conhecem o que estão fazendo. E a gente vê, às vezes, vários esclarecedores, né, que não conhecem corretamente como tratar esses magos, lidando com ele de uma forma muito, mas muito errada. Tá certo? Então, nosso objetivo aqui é trazer a vocês essa luz para que vocês possam entender a forma correta de se trabalhar. Bom, quais são os objetivos de esclarecer um espírito? Primeiro, acolher e demonstrar compreensão e compaixão pelo seu sofrimento. Então, a postura de ser superior, arrogante, né, isso esqueça. Você tem que acolher aquele espírito e demonstrar a compreensão. Esse acolhimento tem técnica, a gente vai falar aí nos próximos slides. E demonstrar compreensão, ou seja, você nunca vai bater de frente com ele. Você vai ter que usar o que a gente chama de judô mental. Quando ele te empurrar, você puxa ele. Quando ele te puxar, você empurra ele, ou seja, não contraria. Usa a própria força da argumentação dele para conversar com ele e ter brechas para poder ter a oportunidade de esclarecer, se ele deixar. Okay? Então, a primeira coisa é acolher e demonstrar compreensão e compaixão pelo sofrimento. Porque, mesmo que ele não demonstre que está sofrendo, nós sabemos que nas profundezas do umbral existe muita dor. E muitos daqueles que se apresentam, não compreendendo por que passam pela dor, sofrem. Então, o primeiro objetivo é esse. Segundo, buscar a confiança dele em nossas palavras e esclarecimentos. Então, você tem que ser seguro, firme, mas com amor. Então, a confiança é quando você não omite nada, quando você não mente, quando você deixa claro qual é a posição que você está se colocando ali e perguntando a ele se ele está disposto a estabelecer um diálogo. Sempre vai ser a vontade dele que vai prevalecer. Eu já trabalhei como esclarecedor, tanto em mesa mediúnica quanto em trabalhos de apometria, e às vezes o mesmo espírito se apresenta 3, 4, 5 vezes, o mesmo espírito. Tá? Então, aos poucos, você vai buscando trazer para ele uma confiança em você. Então, o segundo objetivo é esse. Terceiro, despertar sua consciência, que podemos ajudá-lo. Porque ninguém conscientiza ninguém. Consciência é um fator intrínseco. Então, a gente tenta despertar a consciência desse irmão, que a gente pode ajudar, se ele quiser, se é condicional. Fazer com que ele perceba onde se encontra e sua atual condição. Né? Você não pode estabelecer logo de cara, seja bem-vindo em nome de Jesus, você está numa casa espírita. Isso é completamente equivocado. Meu irmãozinho, muito boa noite. Né? A gente vai ver que isso está completamente fora do contexto do bom diálogo com um irmão desse. Então, se houver oportunidade,
você consegue fazer ele perceber onde ele se encontra, né? E se ele não entender, ele vai te perguntar, e qual a atual condição dele, né? Que por muitas vezes pode ser um comandante de falange, um mago negro que sabe exatamente onde se encontra e qual é a condição, mas pode ser um espírito recém-desencarnado que simplesmente, por uma questão de afinidade, se aproximou de alguém e está obsediando aquela pessoa, às vezes nem por maldade. Tá? Então, você nunca sabe quem é o espírito, qual a condição que ele está se apresentando e nem o que ele conhece ou desconhece. Por isso, a gente tem que ter bastante humildade para lidar com esses irmãos. Lembrar que só depende dele, do espírito, para que possa receber auxílio. Ou seja, a gente nunca vai forçar, nunca vai ficar falando para ele, irmão, aceita ajuda, vamos conosco. Vamos... Não é dessa maneira. A gente vai ver a maneira correta de trabalhar. Tá? Sempre vai depender da vontade dele. Até os magos negros, quando a gente encaminha para os seus mestres, depois que ele é levado ao seu mestre, normalmente eles morrem de vergonha de ser encaminhado aos seus mestres, mas depois ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele quer mudar a rotina dele, né, de vida, ou se ele quer voltar para onde ele estava. Tá? É sempre, né, a espiritualidade superior nos ensina que nós não quebramos o livre-arbítrio de um outro espírito, tá certo? Meia dúzia. Garantir a ele, o espírito, né, ao espírito, que se aceitar ajuda, ele não retornará para o local que está. Eu poderia continuar aqui, caso queira, tá? Porque muitos irmãos recebem ajuda e depois que recebem ajuda, dificilmente eles voltam, eles querem voltar, né? Porque lá eles são muito humilhados, né? Eles são praticamente peões, né? Onde existem os seus chefes, né? Vamos colocar assim, que os humilham e, por muitas vezes, alimentam os seus vícios. Né? Então, eles trocam essa atitude, vamos dizer assim, às vezes de obsediar alguém por determinadas vantagens que aquele espírito ainda vamos dizer assim, dependente. Pode ser de droga, pode ser álcool, né? Cigarro, drogas de uma forma geral, sexo, qualquer coisa, tá certo? Então, lembrando, então, que este retorno vai depender da vontade dele. Demonstrar que você entende a forma dele pensar e o motivo das suas ações. Então, não adianta querer julgar o espírito, né? Dizer que ele está errado. Né? Então, você tem que, por muitas vezes, fazer o que a gente falou, é o judô mental. Às vezes ele fala, não, eu estou querendo vingança porque essa pessoa fez isso, não sei o quê, e você, não, eu entendo você, irmão. Eu estou entendendo o que você está falando. Não, aí ele vai perguntar novamente para você, você está entendendo por que eu estou... Eu não sou nenhuma pessoa má, não, eu quero justiça. Na cabeça do espírito que foi, vamos dizer assim, maltratado, ou foi tratado de forma indevida por um algoz que por muitas vezes está encarnado, ele, na realidade, ele não compreende a lei de Deus. Ele acha que foi injustiçado. Então, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Tá certo? Então, a gente tem que demonstrar que entende a forma dele pensar e o motivo pelo qual ele está daquela forma agindo ou pensando e até mesmo, né, se pronunciando ali junto à nossa presença. Objetivo 8. Demonstrar que sua atual forma de pensar contraria as leis de Deus. Ou seja, se ele aceitar que você fale, por muitas vezes ele quer desabafar. Ele fica falando sem parar e você tem que saber ouvir. Mas se ele aceitar que você fale, né, você faz um questionamento. Você conhece as leis de Deus? Já ouviu falar? Sabe as consequências? Né? Questiona ele. A gente vai ver a melhor forma de fazer isso. 9. Demonstrar que suas atitudes... Opa, eu passei aqui, deixa eu voltar. Demonstrar que suas atitudes estão prejudicando a ele mesmo. Relações de causa e efeito. Então, repara, ó, praticamente do 8 para baixo, vai depender muito da aceitação dele deixar você falar também. Né? De você conseguir fazer um ping-pong ali com ele. Tá certo?
Então, se isso for possível, você pode começar, né, colocando, olha, existe uma lei que é para encarnados e desencarnados de causa e efeito. Então, tudo que nos chega, houve uma causa anterior, houve um motivo anterior devido às nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Né? Começar a fazer com que ele desperte sua consciência por uma necessidade possível de mudança, caso ele queira. 9, demonstrar que suas atitudes estão prejudicando. Ok. 10, explicar que se continuar agindo como ele está, ele vai acelerar a perda do seu corpo espiritual a caminho de ovoidização. Isso aqui funciona principalmente quando você está lidando com um mago, né, negro, ou com um comandante de falange, que ele já tem um nível de compreensão maior, e você, às vezes, explica para ele, você sabe que cada forma sua de pensar, de agir, e inclusive através de seus ascetas, produz uma força telúrica que vem do centro do planeta e faz um desgaste da tua tessitura perispiritual. E, dependendo do tempo que você está fazendo isso, você pode começar a entrar num processo de perda de consciência e entrar num processo de ovoidização. Eles têm verdadeiro pavor. Um mago negro sabe exatamente o que é um processo de ovoidização. Até porque eles usam ovoides para colocar no sistema nervoso central de pessoas, então eles sabem que é realmente uma perda de consciência e que leva de 300 a 400 anos, mais ou menos, para recuperar o corpo espiritual. Então, eles sabem. Então, se houver oportunidade, a gente deixa claro esse objetivo também. 11, explicar que a justiça de Deus é para todos e que sempre chega. Então, isso é, às vezes, naquele caso em que o espírito está tentando buscar a justiça com as próprias mãos, e você, às vezes, explica para ele, olha, está ligado ao 12 também, a reencarnação é necessária e ela vai oportunizar para vocês um acerto de contas. Não pensa você, né, como está escrito no livro Céu e Inferno, nenhum sentiu deverá ou deixará de ser pago. Tudo que nós fazemos para com o nosso próprio corpo, né, tanto o corpo físico quanto os corpos perispirituais, e para com os nossos irmãos, para com o próximo, vai haver um acerto de contas, seja depois de 1, 2, 3, 4, às vezes, muitas encarnações para frente. Por quê? Porque a expiação só vem quando o espírito já tem condições psíquicas para suportá-la. Então, às vezes, um acerto de contas entre dois espíritos leva, às vezes, séculos para que eles possam ou reencarnar juntos, ou então que seja permitido um processo obsessivo para que aquele irmão possa começar a se ajustar às leis divinas, ok? Então fica aí também a dica. E o último objetivo é explicar que existem vários espíritos amigos dele que estão querendo estar com ele, caso aceite ser encaminhado para locais de tratamento. Isso aqui é muito importante. Normalmente eu coloquei no final, porque normalmente é o fechamento do convencimento. Quando a gente convence um espírito de que ele deve aceitar ajuda para ir para um hospital, um posto de atendimento, deixa claro para ele que tem muitos irmãos, né? Muitos parentes que viveram, né, com ele nessa última vida dele ou em vidas passadas, mãe, pai, que o amam e vão estar muito felizes em reencontrá-lo. Isso normalmente impulsiona muito os espíritos. Eu me lembro do livro Libertação, quando Gregório, já no finalzinho do livro, encontra com a mãe, ele era um mago negro, né, que foi, vamos dizer assim, recrutado pelos dragões. Quando ele encontra com a mãe, aquele mago negro cheio de conhecimento, né, e com muita maldade no coração, simplesmente ajoelha e chora copiosamente, porque ele não acreditava que a mãe dele ainda o amasse, devido, né, às formas que ele vinha agindo no umbral e prejudicando muitas pessoas encarnadas, principalmente a pessoa que ele amou e não foi correspondido. Então, esses são os objetivos dos esclarecimentos que nós pretendemos quando vamos lidar
com o espírito. Vamos ver as características de um esclarecedor. Que tipo de conhecimento ele deve ter? Primeira coisa, está em plena prática da reforma íntima. A reforma íntima é básico para qualquer médium, seja de Umbanda, do Candomblé, seja de uma igreja evangélica, seja do espiritismo, e qualquer caso espiritualista. A reforma íntima é condição sine qua non. Como diria Eliphas Levi, né, em vários livros dele, não é um só, não, são vários livros dele, ele diz que aquele que não é portador do seu próprio conhecimento não é digno de ter conhecimentos de magia. Tá? E quando ele fala magia, é um processo de saber lidar com as forças da natureza. Então, a prática da reforma íntima é condição sine qua non para qualquer trabalhador mediúnico. Ele tem que estar em plena prática. Não adianta dizer, estou fazendo reforma íntima, e, na realidade, ele não tem a menor noção de contenção, de como conter os seus impulsos, né, e as suas tendências, por muitas vezes equivocadas na área moral. Então, a primeira coisa essa é a primeira condição para um esclarecedor. Segundo, ter autoridade moral, que ele ganha como? Estando, né, em dia com sua reforma íntima. Ser fraterno, demonstrando paciência e humildade. Quando eu falo paciência, é você saber ouvir, principalmente. Eu já vi, numa mesa mediúnica, o esclarecedor, né, que eles chamam lá de doutrinador, querendo falar junto com o espírito, não deixando o espírito falar. Isso é um erro muito grande. Você tem que ter paciência, ouvir tudo, né, que aquele espírito, muitas vezes, está querendo desabafar, e tem que ter humildade, não é querer medir conhecimento com ele, porque dependendo de quem seja ele vai te botar no bolso em matéria de conhecimento. Ele conhece tudo que você conhece, só que ele ainda tem acesso, né, aos outros conhecimentos de vidas passadas, né, porque ele não está contido num corpo físico. Então, a gente tem que ter paciência e humildade para saber lidar com esses irmãos. Ter fé viva e permanente. O que é ter fé viva? Toda palavra que sai da sua boca tem que ser acompanhada de ideoplastia. Tudo que você fala por um espírito, você cria imediatamente a tela mental. Isso é uma das metodologias de saber lidar com um espírito obsessor, ou com um espírito ignorante, ou com um mago negro, o que seja. O tempo todo. A tua fé viva significa isso. É a tua força mental, né, impulsionado pelo teu plexo solar, que é onde você ativa a tua vontade, junto com a tua consciência pelo ajna. A intenção vem do teu coração, de estar fazendo a caridade, né? E a concentração, que você já deve estar concentrado, vem do chakra da testa. Em outras palavras, a gente podia botar aqui do lado ACIV, atenção, concentração, intenção e vontade. Ter fé viva é você saber ativar o teu ACIV e saber que tudo que sai da sua boca com fé tem que ter uma ação. Como diria Paulo, a fé sem a ação é morta. E a fé, pegando no português, é um substantivo, precisa de um verbo, né? Ter fé. Se eu recuar para o latim, né, fides, também precisa de um verbo, também é substantivo. Mas se eu recuar à origem, ao grego ou ao hebraico, ela é verbo. Né? No grego é pisotes, ou seja, já é um verbo, e todo verbo é indicação. Qual é a ação da fé? É a criação da projeção mental. Em outras palavras, a ideoplastia. Quarto característica de um bom esclarecedor. Saber criar a ideoplastia, olha o que eu falei aqui, continuidade. No que fala enquanto esclarece os sofredores. Tudo que vai sair da sua boca. Isso, inclusive, é uma das formas, né, que o livrinho do Greg Braden, no efeito Isaías, ele deixa muito claro, né? Ele vai lá nas traduções da Torá
em hebraico, né? A pena que as traduções, quando vieram para a língua latina, né, depois para o português, não trouxeram essas informações. Né? O efeito Isaías, né, quando você estuda o profeta Isaías, que é um profeta maior do Antigo Testamento, ele deixa claro que essa projeção mental é fundamental na tua forma de orar, na tua forma de fazer prece. Tá? Pena que a grande maioria, nem a TEB, que é a Bíblia ecumênica, traz essa informação. Você tem que buscar ela lá na Torá judaica, né? E mesmo assim é escrito em hebraico, tá certo? 5, saber ouvir e demonstrar respeito a quem deve esclarecer. Esse demonstrar respeito é fundamental. Eu já vi, né, em trabalhos apométricos o esclarecedor dando risinhos de canto, de boca. Tá? Isso é desrespeito. Você tem que respeitar aquele espírito que se apresenta numa condição que você não conhece. Não pensa você, porque você é o esclarecedor, que você está em melhores condições que ele, que às vezes não está. Tá? Então, a gente tem que respeitar e demonstrar esse respeito através do saber ouvir. Né? Papai do céu foi sábio, te deu 2 orelhas e uma boca, então ouça mais do que fale. Ter sólida formação doutrinária com os ensinamentos de Jesus. Tá? Por que a gente diz isso? Porque às vezes é necessário você contar um caso. Tá? Às vezes não precisa ser da passagem de Jesus, pode ser uma passagem de repente, um caso que você leu um livro, ou então um caso que você vivenciou. Então, às vezes, o espírito precisa, né, de um exemplo real, né, para que ele possa entender melhor. Pensa que você, naquele momento, é como se você fosse um professor. Você tem que deixar bem claro tudo que você fala e tudo que você tenta passar. Sempre com a intenção de trazer, né, esse irmão para o lado do bem, para que ele possa ser auxiliado. Ou seja, é um contexto de caridade. Sétima característica, saber demonstrar compaixão e amor ao próximo através da sua fala. Então, você vai reparar que a nossa fala, ela diz muito sobre nós. A forma como nós pronunciamos uma palavra, a forma como a gente se dirige a alguém. Né? Fica nítido quando você está querendo se impor, ou quando você está, vamos dizer assim, se colocando na mesma altura com quem você fala. Então, tem que tomar muito cuidado para que as suas emoções não o traiam, né? Não traiam você, né, através da sua palavra. E, por último, conhecer e saber utilizar técnicas de persuasão, que eu vou falar aqui embaixo, durante o diálogo com sofredores, ignorantes, perseguidores ou magos negros. Repara, essa técnica aqui, ela era explicada e, vamos dizer assim, ensinada, né, nas grandes oratórias romanas. Os romanos foram grandes conhecedores dessa técnica. Tá? Mas não nasceu com os romanos. Os egípcios, Moisés, tinha esse conhecimento. Né? Hoje o pessoal, né, em vez de chamar de técnica de persuasão, chama de copyright, tem um monte de nome bonito para falar uma coisa que é milenar. Tá? Então, vamos entender como é que você fala com o espírito. Então, está aqui, ó, são 4 letras em 4 momentos que vão acontecer ao mesmo tempo. A primeira coisa que você vai fazer quando você estiver falando com o espírito é se concentrar na pessoa, tá certo? Nele. Sua concentração em cima dele. Você vai tentar buscar a atenção dele. Então, o que você vai falar, que é o exórdio, não pode contrariar, não pode repelir de forma alguma nada do que ele pensa ou que ele vive. Então, veja você como é importante você ter um conhecimento doutrinário, principalmente, né, através dos ensinamentos de Jesus. Jesus fazia muito isso. Jesus era muito firme, mas ele usava essa técnica com muita habilidade. Então, ele se concentrava na pessoa, fazia a pessoa prestar atenção nele, e ele falava coisas que
a pessoa não conseguia contrariar. Exemplo típico, Marco. O que queres de mim? Quando Jesus ia curar alguém, né, ele pergunta, bom, o que queres de mim? Eu estou falando para você, estou me concentrando. O que você, estou concentrando na pessoa, estou chamando a tua atenção, o que você quer de mim? Ou seja, não falei nada que você se contrarie. Né? Se você está procurando, se você apareceu na mesa mediúnica, se você foi levado, né, você vai usar o exórdio. O exórdio é aquele momento que você fala as coisas que vão trazer consonância mental para quem escuta. O segundo problema, o segundo momento, é você se concentrar no problema. E, principalmente, depois que você se concentrou na pessoa, você ouviu, você tem que ir direto no problema central. Não adianta fazer rodeios, tá certo? Então, quando você se concentra no problema, aí nós já estamos aí no meio do diálogo, né? Esse contexto é um contexto de diálogo, você tem que buscar interesse na pessoa. Aquele espírito que está conversando com você tem que ter interesse. Puxa, está falando um negócio, será que isso é possível para mim? E você vai afirmar, ou seja, você vai dar a ele um contexto totalmente verídico, né? Com ênfase, que o que você fala é verdade. Então, isso é a afirmação. Depois, você tem uma proposta. Então, nesse caso que a gente está falando aqui, um caso bobinho, né? É você propor a ele, se ele aceitar, ser encaminhado para um local de tratamento. Né? Então, você desperta o desejo nele e, na realidade, você prova. Olha, o que é provar? É mostrar para ele que o que você está falando é verdadeiro. Olha, a partir desse momento que você aceite essa nossa proposta, né, que você está manifestando que é um desejo seu, você não vai mais ser perseguido. Aqueles que eram seu algoz não vão ter mais acesso a você. Né? Você pode perguntar. Às vezes o espírito duvida e você faz uma invocação mental para que os espíritos que estão trabalhando com você abram a tela mental dele para que ele possa ver e, às vezes, até ouvir um amigo dele que sumiu. É comum, às vezes, um amigo dele que estava lá no umbral com ele, né, sofrendo, e, de repente, ele desapareceu. Desapareceu por quê? Porque aceitou exatamente o tratamento. E aí, por muitas vezes, os mentores trazem esses irmãos para provar para ele que o que está sendo falado, aquela proposta que foi passada, ela é real. E, por último, um acordo. Ou seja, você está propondo uma solução para o problema que ele vive. E aí tem a ação, que é ele se deixar levar, e, na realidade, o que é a peroração? É a repetição do que ficou para trás. Então, você, antes de terminar, você fala... Então, aí, nesse momento, né, já existe uma certa intimidade, já que ele aceitou a proposta, você pode até chamá-lo de irmão. Né? Então, você fala, então, meu irmão, como eu te falei, o seu problema vai ser resolvido. Você viu aí testemunho de amigos seus que estavam na mesma situação sua, que, na realidade, hoje estão livres, estão libertos. Então, nós acreditamos, sim, que você tem essa capacidade de renovação, e a gente espera que você venha aqui num outro momento, para que a gente possa te cumprimentar e te parabenizar. Nós confiamos plenamente, ou seja, você termina com exórdio. Da mesma forma que você veio daqui para cá, você, quando vai terminar com a peroração, você faz o sentido inverso. Você provou, olha, os amigos vieram, realmente você vai conseguir ter êxito, né, nesse teu interesse de se melhorar, e você fala, né, ou seja, dá incentivo para ele, faz o exórdio de novo. Marco, tem um problema. Quando o espírito é renitente, ele não quer aceitar o diálogo. Como é que a gente age? Você vai trocar, vai passar a prova para o segundo plano, junto com a prova vem o conceito do desejo, da proposta, e a afirmação fica em terceiro, ou seja, primeiro eu abri falando uma coisa que não contraria, depois eu vou provar para ele que o que eu estou falando é real, depois eu afirmo, então, irmão, você está disposto a ser tratado? Então, eu inverto essa relação. Em vez de eu colocar a afirmação primeiro, eu coloco a prova. Isso em casos que o espírito estiver contrariado, ou estiver renitente, não está muito afim de te ouvir.
Às vezes aparecem espíritos, tanto na apometria quanto na mesa mediúnica, que chega a ser engraçado, porque eles falam assim, eu não vou falar nada. E o médium que está incorporando, ele cruza até o braço, né? Baixa a cabeça e fala, não vou falar nada. Aí você pergunta, mas você faz a técnica que a gente chama a técnica do espelho, né? Então você não vai falar nada? Ele, não vou falar nada. Mas qual o motivo? Né? O meu chefe não deixa. Poxa, então é o seu chefe que não deixa? Né? O espelho é você ir repetindo as coisas, porque dá a ele uma certa segurança mental. Você está falando, é uma espécie de exórdio, né? A mesma coisa que ele acabou de falar. Tá certo? Então, essa é a técnica de persuasão que você vai utilizar, né? Usando esses 3 momentos ao mesmo tempo, ok? Se tiver dúvida, qualquer coisa, use o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas. Algumas outras dicas. A força de um bom argumento proferido com sentimento é decisivo para a persuasão. Então, quando o esclarecedor fala, ele tem que botar o sentimento, tem que botar a emoção dele, né? Na ênfase nas coisas. Não é falar friamente como se estivesse, né, ali dentro de uma geladeira. Você tem que usar a tua emoção, o teu sentimento, para ele sentir que você é verdadeiro, que você é um ser humano como ele, que tem fraquezas, que tem pontos fortes, pontos fracos, que entende ameaças, que vê oportunidades, tá certo? A credibilidade de quem esclarece ou afirma algo é de fundamental importância. Você ter crédito para com aquele irmão que você está tentando convencê-lo a ser tratado é fundamental para que você possa ter êxito. Então, você sempre buscar credibilidade. Para isso, como diria a garotada, o papo tem que ser reto, olho no olho. Marco, como olho no olho? Ele está incorporado no médium, né? Então, você vai observar os trejeitos dele, se ele está de cabeça baixa, se ele olha para alguém, se ele olha fixamente para alguém. Você tem que fazer uma leitura corporal desse contexto para poder saber o que falar. O apelo à indignação e ao sentimento de injustiça e revolta é muito empregado por magos trevosos e líderes do umbral inferior. Então, aquela história que eu falei, você não vai julgar em momento nenhum. Ele vai, às vezes, se mostrar indignado, dizendo que ele foi injustiçado, e você vai concordar com ele. Eu entendo o que você está falando, eu entendo. Entende por que eu estou perseguindo ele? Eu entendo. Eu posso não concordar, mas eu entendo a tua forma de pensar. Então, ele se sente mais confortável, né? Você está usando o exórdio nesse momento. Quando você concorda com ele, lembra do judô mental. Ele te puxou, tu empurra. Ele te empurrou, tu puxa. Ok? Vamos ver algumas recomendações de leitura para quem quer se tornar um esclarecedor. Bom, eu te diria que ser um esclarecedor requer um nível de conhecimento bom. E eu tenho algumas leituras obrigatórias. Eu botei algumas aqui, teriam muitas outras, né? Mas vamos ver aqui. Primeira coisa é o Pentateuco da doutrina espírita. Né? Os 5 livros da doutrina são fundamentais porque, né, o livro do Espírito trata da filosofia, o Evangelho trata exatamente da parte religiosa, da parte do entendimento das leis de Deus. O livro dos Médiuns fala da mediunidade, céu e inferno, as penas, né, e dos gozos, né, que os espíritos podem usufruir de acordo com as suas escolhas, e a Gênese fala da ciência. Então, é fundamental você ter um conhecimento sobre isso. Eu, na minha vida de instrutor espírita, eu dei muita sorte, porque eu fui, durante muitos anos, instrutor de todos esses livros, além de muitos livros de André Luiz e de Emmanuel. Então, eu dei muita sorte em ter tido essas oportunidades. Então, a primeira coisa é ele ter um bom conhecimento do Pentateuco codificado por Kardec. Tem alguns livros que eu acho que são muito importantes você ler para ter uma cultura de diálogo. Diálogo com as sombras, do Hermínio de Miranda, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, fantástico esse livro. Diversidade de Carismas, né, onde ele fala uma coisa que pouca gente conhece, que é o condomínio espiritual, onde vários espíritos
se agrupam para formando um verdadeiro condomínio para um ataque a um único ser. Tá? Hermínio de Miranda é fantástico. Desobsessão, diálogo com os espíritos, né, do Paulo César Faria, também um livro fantástico. Todos eles são muito bons. Diário de um Doutrinador, tá, do Pinheiro, né, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Abismo do Ranieri. O Abismo do Ranieri, ele fala das profundezas do umbral. É muito interessante. Ele fala do processo de ovoidização. É muito interessante, principalmente quando você lida com o mago negro. A segunda morte, que é a perda do corpo espiritual, que leva ao processo de ovoidização, são praticamente complementos. Outro livro fantástico do Ranieri, todos do Ranieri aqui, né? com a psicografia também do André Luiz, é O Sexo Além da Morte. Né? Muitos problemas de obsessão estão ligados a relações sexuais, a relacionamentos amorosos que não deram certo, e envolve o sexo. Então, é muito importante você entender essas relações. Outro livro que é um clássico do Ramatiz, chama Crística, é muito bom. E Magia de Redenção, também do Ramatiz, que explica todos os processos, né, de como se livrar de magia negra. É um livro fantástico. Além desses livros, seria injusto da minha parte não citar, por exemplo, os livros do Robson Pinheiro, livros fantásticos que explicam para você, por exemplo, a besta, os senhores. Né? Então, muitos livros, né, do Robson Pinheiro são muito interessantes para você conhecer. O próprio o Magos Negros, né, do Robson Pinheiro, é um livro de cabeceira para quem quer ser doutrinador, quem quer ser esclarecedor da apometria. Então, esses livros do Robson Pinheiro, que eu não coloquei aqui, mas eu estou aqui indicando, são muito importantes, porque eles trazem muito esclarecimento também. E detalhe, coisas que a grande maioria das casas espíritas, e eu digo espíritas, não espiritualistas, que o espírito, aquela pessoa que é espírita, mas aceita outros conhecimentos que não sejam exclusivos de Kardec ou dos livros, né, que são codificados, né, ou trazem a psicografia pelo Chico Xavier, né, e outros, Hermínio de Miranda, tal. Existem muitos bons livros que trazem realidades que muitas casas espíritas desconhecem e até acreditam que não são livros de leitura recomendáveis, estão completamente enganados. Eu digo que esses irmãos, né, são espíritas de carteirinha. Normalmente cometem os mesmos erros que a Igreja Católica. Muitos dirigentes de centros espíritas são ex-padres, ex-bispos, ex-católicos fervorosos que acreditavam que fora da Igreja não há salvação. Daí Kardec, né, quando codifica o Pentateuco, ele deixa bem claro que não é fora da Igreja, fora da caridade não há salvação. Né? Então, muitos doutrinadores ou muitos dirigentes de casas espíritas não aceitam ler livros do Ramatiz, do Ranieri, do Robson Pinheiro, né? E outros autores que trazem muitas informações. Né? Acreditam que a forma de trabalhar, às vezes, com o obsessor, às vezes um mago negro, é a mesma forma que ele trabalha com um espíritozinho qualquer, como, né, fazer prece, ler o Evangelho. Né? Não adianta nada. Eu vou relatar aqui um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava no SEJA, na Barra da Tijuca, e eu estava chegando para dar a aula do livro Libertação. Eu dava Libertação e Gênesis ao mesmo tempo nessa época. E quando eu cheguei, uma pessoa me abordou, falou: Marco, está tendo um problema seríssimo aqui na sala, tem uma moça que está incorporada ali com um espírito maligno e está todo mundo tentando e nada. E quando eu entrei na sala, o pessoal estava lendo o Evangelho, fazendo prece em voz alta, o espírito dando gargalhadas. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A metodologia para lidar com um espírito que sabe o que faz não é a mesma de um simples obsessor.
Você não vai lidar com um mago negro da mesma forma que você lida com um espírito que está ali buscando vingança, está com raiva, está obsediando porque aquela pessoa em vidas passadas traiu ela, tal. É outra coisa. Então, eu já, né, trabalho com desmanchando magia negra e combatendo magos negros há muito tempo. Eu conheço os métodos para fazer. Eu simplesmente entrei em prece. Eu não sou melhor que ninguém. Eu só conheço a metodologia. Eu entrei em prece, pedi que os guardiões estivessem comigo no que eu estaria fazendo no trabalho. Eu simplesmente fui com esses 3 dedinhos aqui, ó, dedo do éter, do ar e do fogo. Juntei os 3 e coloquei no ágina daquela pessoa que estava incorporada. E fiz um comando mental. Você não tem autorização para estar nesse corpo. Saia imediatamente. A pessoa, pum, caiu. Na hora, caiu para trás. Todo mundo, nossa, o Bechara é poderoso. Eu não sou poderoso nada. Eu simplesmente estudo e lido com isso há muitos anos. Tá? Qualquer um pode fazer. Se você tem fé e conhece a metodologia, olha aqui, ó, 3 dedinhos só. Dedo do éter, dedo do ar e dedo do fogo. Junta os 3 na altura do ágio e dá um comando mental criando a ideoplastia. Ou seja, o que é criar ideoplastia nesse momento? Você imagina o rompimento dos cordões fluídicos que ligam aquele espírito àquele corpo físico. Tá? E eles são ligados por onde? Pelo ágina, pelo umbigo e, por muitas vezes, o início da conexão começou com o chakra humeral. Eu simplesmente criei ideoplastia, que eu estou fazendo um elo de corte ali, pá, e tum. Imediatamente a pessoa caiu. Eu saí, o pessoal, eu falei, vou dar aula. Fui dar aula, depois a moça veio falar comigo, poxa, eu perdi completamente a consciência, obrigado. Eu falei, não precisa me agradecer em nada. Simplesmente fui vamos dizer assim, o instrumento do que a espiritualidade maior me permitiu fazer. Então, é desta maneira que a gente lida. Eu não tem que ficar achando que consegue, às vezes, fazer uma coisa dessa, que você é melhor, não. Você está simplesmente sendo um instrumento. Tá? Eu me coloquei como um instrumento. Logicamente, eu entendo o que a dona Maria Modesta Cravo fala sobre, atualmente, a mediunidade antiparceria. Eu faço a minha parte. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender todas as formas, vamos dizer assim, de lidar com esses espíritos, para que eu possa fazer em poucos segundos o que o pessoal estava há quase 20 minutos ali tentando, lendo trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo prece. Não é dessa maneira que você lida com o espírito trevoso que sabe o que está fazendo, sabe o que faz, sabe como faz e sabe onde faz. E, por muitas vezes, Robson Pinheiro tem um dos livros dele, ele narra que o esclarecedor desafiou, o esclarecedor era uma pessoa bastante instruída, com muitos anos na doutrina, desafiou o espírito, que ele não sabia que era um mago negro. O mago negro simplesmente desmaiou, fez desmaiar, ou seja, desconectou todos os médiuns da mesa mediúnica, fez desmaiar e falou assim, agora você acorda eles aí, você não sabe tudo? Eu vou embora. E foi embora. E precisaram fazer prece da passe, da água frutificada, lá não sei quantos minutos. O Robson Pinheiro narra isso. Então, aquela história. As casas espíritas, principalmente, têm que ter humildade para saber entender o que Kardec disse. A doutrina não foi ditada completa. Muitas coisas ainda estariam por vir. E uma das coisas que a grande maioria das pessoas que são, vamos dizer assim, Kardec de carteirinha não entendem, parece que eles não estudam bem o que Kardec falou. Kardec tem uma passagem que eu coloquei para vocês no início do curso, e quem quer se aprofundar no conhecimento da doutrina dos espíritos deve desvendar os segredos do perispírito. A apometria é exatamente isso. A gente tem que estudar, né? As nadis, os grantes, os marmas, os chakras, entender como é que eles se relacionam, como é que os cordões fluídicos podem ser ligados ou interrompidos. Então, a força do mentalismo, que é o primeiro princípio hermético. Então, a gente precisa estudar para poder lidar. Você está lidando
com pessoas, às vezes, do mundo das trevas, extremamente inteligentes. E eles são, como diz Emmanuel, extremamente coerentes. Eles sabem o que fazem, como fazem e quando fazem. Quando ele ataca alguém, ele sabe exatamente a fraqueza daquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado e humildade para saber lidar metodologicamente com cada caso. Vamos ver um diálogo entre o esclarecedor e o espírito na apometria. Bom, como eu falei para vocês, no nosso curso, que é a apometria por decretos quânticos, isso não é necessário. Porém, eu achei importante passar esse material para vocês. Por quê? Porque pode acontecer de uma determinada casa, que às vezes não tem nem apometria, mas começa com a apometria por decreto, e depois quer fazer um trabalho ainda mais específico, né? Criando a anamnese de cada paciente, né? Para tratar os casos muito graves. Então, eu achei interessante, né, considerando o caráter instrutivo do curso, também passar essa informação, tá certo? E o que eu fiz? Eu passei para vocês um estudo de casos, são 10 esclarecedores, ou seja, são 10 casos, né? Onde existe exatamente o diálogo entre o esclarecedor e o espírito na apometria. Esse material eu passei em PDF, que é esse material aqui, ó. Esse material aqui, ó. Estudo sobre o diálogo entre o esclarecedor e o espírito na apometria. Então, são 10 casos, né? Explicando item por item, que eu fiz um resumo, tá certo? Então, leiam com calma, leiam. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Porque ele é extremamente esclarecedor. Ele fez parte de um curso que eu ministrei, onde eu pude, né? O curso era só sobre esse diálogo, o curso era de 1 ano, tá? E a gente está falando isso tudo em uma aula. Então, eu pude, né, colocar com mais ênfase e detalhes esse diálogo, mas eu consegui colocar aqui escrito para vocês em PDF, e se houver dúvida, perguntem. Então, vamos voltar para onde a gente estava para ver o resumo, então. Bom, aqui tem uma citação, né, do André Luiz, que eu acho bastante interessante, que o médio esclarecedor ele é um orientador. Por isso é que a gente foge da palavra doutrinador, porque quando você fala que é um doutrinador, dá uma impressão de uma imposição. Eu estou querendo doutrinar você. Né? E, às vezes, não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer. Né? Você se deixa doutrinar por aquilo que eu estou falando, se você quiser. Então, eu não gosto desse termo doutrinador. Então, o André Luiz chama atenção para isso. E também tem uma passagem, né, dizendo de uma forma muito interessante o que a gente já falou para vocês, que o diálogo conjuga a forma persuasiva, que é a técnica, que tem que ser com amor, da evangelização com esclarecimento doutrinário, ou seja, tem que conhecer, né, a doutrina, os espíritos, né, através dos livros que eu coloquei, que eu citei, e sempre de forma amorosa, trazendo o quê? A boa nova. Tá certo? Então, a boa nova para o espírito que está com dores e, por muitas vezes, sofrendo, para ele é muito interessante, só que você tem que saber lidar, usar a metodologia persuasiva, que é a técnica persuasiva que a gente mostrou para vocês. Então, vamos ver agora uma síntese do material didático que vocês receberam. Né? São 35 ou 37 folhas, né? Com bastante explicação. Então, aqui o médium, né? Com o espírito, né? Usando técnicas de persuasão, sempre com acolhimento, amor, mostrando a caridade, né? Se colocando de forma humilde, e sempre tendo bom senso. Né? Bom senso, uma palavra que era muito utilizada, né, pelo Eurípides Barçanufo, pelo Kardec, que traziam sempre essa necessidade. A gente tem que ter bom senso quando lida com o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, vamos ver. Né, são 3 momentos. Primeiro momento, recebendo o espírito. Né?
Olha o que eu botei em todos os itens. Sempre confie nos mentores do trabalho. Por vezes, você vai estar falando uma coisa para o espírito e você não tem, às vezes, evidência, você não tem audiência, tá? Você não é um médium evidente nem auditivo. Mas você tem que confiar que existem espíritos que estão trabalhando ali, que quando você fala, por exemplo, vamos dizer, já imaginando que está no encaminhamento, então você pode chamá-lo de irmão. Irmão, esses espíritos estão ao seu lado, vão te encaminhar, são amigos, né? Vão trazer para você maiores esclarecimentos e vão te levar para um local seguro. Puxa, Marco, eu não tenho evidência, eu não estou vendo isso ser real, mas confia. Confia porque é real. Você nunca vai fazer um trabalho, tanto numa mesa mediúnica, quanto numa apometria, seguindo, né, todos os protocolos de segurança, desassistido. Os mentores do trabalho vão estar ali. Pode confiar, pode invocá-los, porque eles estão presentes. Né? Por muitas vezes você pede para abrir a tela mental, meu irmão, você fala para o espírito, né? Verifique na sua memória, vai abrir uma tela mental sua agora. Aí fala assim, mas como é que o esclarecedor pode falar isso, Marco? Ele não tem evidência, ele não está vendo, mas ele confia. Ele confia na assistência dos trabalhadores espirituais do bem que estão ali com ele. Pode ter certeza que isso acontece. Então, recebendo o espírito. Primeira coisa, evite fazer referência temporal. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe em que momento o espírito está. Então, a melhor coisa para receber, te saúdo. Simples e objetivo. Evite adjetivar o espírito. Você não sabe qual é o sexo dele. Tá? Então, você não vai chamar de irmão ou querido. Né? Eu já vi essa mediúnica que o esclarecedor, né, que ele chamava lá de doutrinador, falou assim, muito bem-vindo, meu querido irmão, você está numa casa de Jesus. Olha quanto erro junto. Primeiro, tu não conhece quem é o espírito. Tu não sabe se é querido ou se é querida. Não sabe se é irmão ou se é irmã. O espírito falou assim para ele, não sou seu querido, você não tem o mesmo pai, a mesma mãe minha, e eu estou me lixando para Jesus. Não sabe qual é a crença dele. Se ele for muçulmano, se ele tiver crença na Torá judaica, Jesus era um profeta para os judeus, não era o Messias. Então, você tem que tomar cuidado para não adjetivar o espírito. A melhor maneira de tratá-lo, você, te saúdo, está falando com ele, você, nada de querido ou irmão. Evite referência espacial, você não sabe onde ele se encontra. Ele pode estar ali mentalmente, mas fisicamente está se achando que está numa vala. Você não percebe qual o nível espacial dele. Se ele diz estar em um local X ou Y, né, de início você não pode dizer, né, que não, você está aqui no centro. Né? Tem um caso na apostila que eu dei para vocês, que o espírito se encontrava, ele se achava ainda preso no caixão. Ele dizia que os bichos estavam comendo a pele dele. Né? E se você olhar lá, como é que o esclarecedor atendeu a necessidade dele, fala assim, não, irmão, eu sei, eu estou verificando, é verdade, mas você aceita que nós passemos uma pomada em você para afastar esses bichos que estão aí comendo sua carne? Ah, eu aceito, se for me aliviar, eu aceito, então nós vamos passar agora, nesse momento, aí você dá um tempinho, a espiritualidade vai lá, né, e faz a ideoplastia, está passando um creme para afastar, né, aqueles micróbios, bactérias e vermes que estão ali carcomindo ele, né, estão devorando ele. Então, se ele deixar, né, é bom, né, que você pergunte se ele aceita sair do local que ele está. Você aceita, você quer que nós possamos te ajudar? Né? Então, é sempre buscando a autorização, o respeito do espírito. Você nunca impõe nada a ele.
E se ele perguntar onde ele está, né, ele pode estar sem referência espacial nenhuma. Onde é que eu estou? Não vai chegar. Você está aqui numa casa espírita, onde Jesus te ama. Para com essa palhaçada. É verdadeira palhaçada. Tá? Você está em um local de acolhimento. Aqui é uma casa de oração. Você ainda não conhece ele. Você não sabe se ele é crente, se ele acredita em Jesus, se ele é ateu. Você não conhece. Então você não pode ficar fazendo gaiatices ali com um espírito, né? Ou seja, com um ser que você desconhece completamente. Isso é falta de respeito. Então, se ele perguntar onde ele está num local de acolhimento, está numa casa de oração. Evite na recepção, em nome de Jesus. Você não sabe qual é a religião dele, o espírito pode achar que você é um carola que está querendo evangelizá-lo. E se for um mago negro, ele vai dar uma gargalhada na tua cara. Ele, Jesus, conheço bem. Quer que eu recite quantos salmos aqui? Posso recitar vários salmos para você, que Jesus utilizou dos livros do Antigo Testamento. Você tem vários magos negros que foram bispos da Igreja Católica, que foram pastores, que foram padres, que conhecem o Evangelho como ninguém. Tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Em nome de Jesus. Não tem que falar isso. Tá? É um local de acolhimento, é uma casa de oração. Ó, nós podemos te ajudar, caso você queira. É diferente. Ele vai se sentir respeitado. E isso gera o início da confiança. Ouça o espírito, nunca interfira no que ele está falando, não corte o pensamento dele. Por vezes o espírito se apresenta, ele precisa desabafar. Então, ouça tudo o que ele está falando. Atente, né, se ele olha para algum local, veja a fisionomia que o médium está expressando, porque está incorporado do espírito. Né? Então, a fisionomia que o espírito revelar vai ser transfigurado no rosto, né, no semblante do médium. Então, perceba a recepção que ele achou que teve, né? Como é que ele está encarando tudo aquilo. Observe os seus gestos manuais, às vezes, né, cruzar o braço é sinal que ele não quer conversar com você. Né? Botar a mão no queixo, né? Tem uma leitura, vamos dizer assim, corporal, que você deve fazer para que você possa ir no momento certo, na hora certa. Tá? Então, você tem que fazer uma espécie de leitura corporal. Perceba, né, o que ele revela na fisionomia. Tente identificar o problema. Esse é o foco. Saber qual o problema que ele vive e como é que nós podemos ajudá-lo. Então, para isso, você precisa saber ouvir. Havendo oportunidade, pergunte ou afirme. Podemos conversar? Se ele falar, tá, eu aceito, o que você quer conversar? Né? Às vezes eles são grosseiros, mas você tem que manter a paciência, falando sempre com amor, com cuidado, para respeitar ele. Então, você afirma lá, ó, te garanto que, de nossa parte, vai ser uma conversa sincera e esclarecedora do motivo por que você se encontra aqui. Você tem vontade de saber o motivo por que você foi trazido aqui? Né? Você sempre vai perguntar a ele se ele está disposto a falar, se ele está disposto a cooperar, se ele aceita ser ajudado. Né? Não somos nós autores e protagonistas da vontade dele. Então, isso é respeitar o espírito. O diálogo com ele. Então, nós falamos anteriormente da forma que você recebe ele. Vamos ver o diálogo. Ao falar ou responder ao espírito, sempre com respeito e deixando claro que ninguém é melhor que ele ou tem mais conhecimento. Utilize projeções de telas mentais a fim de reavivar suas memórias. Os mentores, como eu falei, fazem isso. Eles abrem telas mentais e, por muitas vezes, eles conseguem ver a última encarnação, eles conseguem elucidar melhor o momento em que desencarnaram. Tudo vai depender da condição do espírito. Tá? Então, o respeito é exatamente isso, é você não atropelar ele, você não fazer nada que não seja da vontade dele.
e deixar claro que você não é melhor que ele. Muito pelo contrário. Eu acho que já citei, eu cito às vezes em palestras, acho que eu já citei aqui no curso, que uma das minhas primeiras mesas mediúnicas, o espírito que se apresentou era um mago negro, e eu estava treinando como esclarecedor. E quando ele me olhou, ele mudou a fisionomia, né? Eu notei, ele começou a passar um semblante de raiva, de ódio, e eu notei. E aí eu perguntei a ele, nós já nos conhecemos? Ele já. Aí eu falei assim, se eu te fiz mal, eu te peço perdão. Né? Foi um outro momento, talvez da minha própria ignorância. Ele falou assim para mim, você sabe por que eu estou hoje passando por essas dificuldades e onde eu estou? Você sabe por quê? Eu falei, não. Ele falou, porque eu tive um mestre que me ensinou magia negra, me ensinou muita coisa ruim. E esse mestre reencarnou. E hoje ele posa, aí, fica posando de bonzinho, sendo esclarecedor nos centros espíritas. Ele está falando de mim. Aí eu fiquei assim, estarrecido. Ele falou, estou falando de você. Se eu estou nessa condição horrível hoje, foi você que me levou. Aí eu, né, fiquei quase que atônito, não sabia o que falar. E eu pensei rápido e falei assim, olha, eu te peço perdão, eu realmente devo ter feito isso mesmo, eu acredito em você, e se eu sou um crápula, muito pior que você, tive condições de reencarnar e está começando a entender o verdadeiro caminho, você que é mais inteligente que eu, e é uma pessoa talvez melhor, né? Com certeza vai atender a esse pedido nosso de poder te ajudar. Ele me olhou e falou assim, eu queria ouvir isso. Eu aceito. Então, veja, você tem que mostrar que às vezes você é pior até que o espírito que está ali. E nós, como diria Chico, nós somos os algozes de ontem. Éramos nós lá atrás jogando pedra na cruz. Muitos de nós foram capelinos, né? Que vieram para cá porque foram banidos, foram exilados, porque não tinham condições morais de continuar na constelação de Capela. Então, você vê que, na realidade, a gente não conhece das nossas encarnações, né? O que fizemos, a quem prejudicamos. Por isso que é fundamental, né? O perdão, o auto-perdão, né? É um processo de autocura, começa sempre com o auto-perdão, porque você não sabe a quem você lesou, você não sabe quem você prejudicou, você não sabe que, às vezes, aquela pessoa que está próxima de você, você lesionou, né? Ou lesou ela, prejudicou em N áreas, né? E Deus dá a oportunidade de você se ressarcir, de você ajudar aquela pessoa, e por aí vai. Então, a humildade, o respeito é fundamental nesse diálogo. O bom senso, né? Que é sinônimo de Kardec, né? A calma, o demonstrar da paciência, da humildade e o não julgamento são fundamentais para o processo de auxiliar o espírito a entender a sua realidade. E, quem sabe, aceitar ser encaminhado para o local de conclusão do tratamento, né? Como a gente vem falando. Se o diálogo com o espírito for bom, pergunte, uma pergunta de cada vez. Como devo chamá-lo? Né? Ele pode não gostar do nome, eu quero que você me chame de Pernilongo, sei lá. Então, você pergunta a ele como é que você deve chamá-lo. A resposta vai revelar o sexo dele, caso você ainda não saiba. E daí para frente você pode adequar sua fala. Então, como devo chamá-lo? Como está se sentindo? Estou me sentindo mal, o coração está apertado, tem bichos aqui me comendo. Né? Então, você não sabe qual é a condição dele. Então, você tem que perguntar. A resposta vai nos revelar o problema central. E é aqui que você tem que atuar. Não adianta você querer comer pela borda se você não vai direto no ponto. O problema central é o motivo dele estar ali. Então, você tem que entender qual é o problema central dele.
Tem algo que queira nos perguntar? Isso aí já com um diálogo mais avançado, né? Vocês, né? Tem alguma coisa que perguntar para a gente? Às vezes ele tem dúvida. Na resposta, caso ele pergunte, seja franco e objetivo, sem o sincericídio. Tá? Sincericídio é aquele que comete o homicídio através da sinceridade. Então, você tem que saber dosar suas palavras para não magoar o espírito, não mostrar que você está querendo julgar, ou do que é certo, o que é errado, que é outro erro. Isso não é certo, meu irmão. Isso é errado. Isso é completamente descabido. Você, num diálogo com um espírito sofredor. Certo? Não tem certo ou errado. Na visão dele está certo. Na sua está errado, mas na dele está certo. Então, isso é sincericídio. Deixando claro que ele, querendo, pode melhorar a sua situação. Não fale da morte, fale da vida. Ele está vivo. Ele deixou o corpo físico, né? Mas ele está vivo. Então, não fala da morte. Às vezes, o momento da morte foi traumático. Então, você não está ali para traumatizar o espírito. Você está ali para trazer ele para o entendimento da nova vida. Tá certo? Se o espírito revelar que está em um local ruim e não estar se sentindo bem e aceitar ser ajudado a sair desse local, pergunte: você pode se locomover? Nunca toque no médium que está incorporado, a não ser que ele peça. Tá certo? Porque você não sabe qual é a condição. Então, às vezes você pode se locomover sozinho. Caso ele diga que tem dificuldade, então aceite a ajuda desses amigos. Ou seja, não é você que vai pegar o médico e carregar para. Não é você. Você vai fazer o quê? Uma invocação mental para que os assessores do trabalho, aqueles espíritos bondosos que estão ali assistindo, possam ajudá-lo. Né? E você até referencia, eles estão aí ao seu lado. Marco, eu não sou vidente, eu não estou vendo, não interessa. Acredite, você nunca vai fazer um trabalho de apometria nesse nível que nós estamos aqui, ou numa mesa mediúnica, sem uma assistência espiritual. Tá certo? Então, acredite no que vai sair da sua boca. Ele está ao seu lado. Ele vai abrir uma tela mental, vai abrir suas recordações. Verifique isso com detalhe e julgue você mesmo, você que vai me dizer. Então, acredite que realmente os mentores do trabalho estão com você. Confie neles. Porém, nunca toque no médium, que a gente falou, que está incorporando o assistido. Faça perguntas sobre a situação que o espírito diz estar vivendo e oriente a solução. Foi o caso que eu coloquei, acho que não lembro se é o caso 7 ou 8, na apostila que eu dei para vocês. O espírito estava se sentindo sendo carcomido por vermes. Tá? E aí o esclarecedor inteligente, você aceita que a gente possa te ajudar passando uma pomada de forma a eliminar os vermes? Eu quero sim, eu quero. Né? Então, você dá um tempinho e cria a ideoplastia dos espíritos que estão ali te assistindo, passando essa pomada no corpo dele todo. Né? É fundamental que você coopere com os mentores. E a tua forma de cooperar é através da sua fé e da sua projeção mental, a ideoplastia. Proposta de solução para o problema do espírito. Procure entender o principal problema descrito pelo espírito. Normalmente, ele repete a necessidade. Quando você sabe ouvir, você deixa ele falar e não interrompe, ele acaba sempre deixando claro qual é o problema central dele. Tá? Meu problema aqui é porque eu estou querendo me vingar, ou meu problema aqui é porque eu não consigo sair de onde eu estou, sou escravo. Ele sempre vai acabar de uma forma direta ou indireta, revelando a você qual é o problema central. E vá direto à solução da necessidade central dele. Passe segurança ao espírito. Ele tem que entender que quando você propõe a solução, você está realmente falando a verdade. Os espíritos que estão ali, né, os mentores do trabalho, vão assessorá-lo e vão dar o suporte que você está, vamos dizer assim, colocando na sua fala.
Evite desafiar, bater de frente ou desmentir a narrativa descrita pelo espírito. Foi o que eu falei. O Robson Pinheiro narra, né, num dos livros dele, que entre aspas, doutrinador, né, que eles se acham doutrinadores, alguns, né, muito ignorantes na minha visão, e ele quis bater de frente com o espírito. Ele era um cara que estudava muita doutrina, né, o esclarecedor, achou que sabia mais do que o espírito, só que ele, na realidade, estava lidando com um mago negro extremamente inteligente, que conhecia todas as técnicas fluídicas, conhecia marma, grantes, chakras, relações de conexões de NECs, né, que são núcleos espirituais de consciência. Ele conhecia tudo. E ele simplesmente desativou o ajna de todos os médiuns que estavam presentes ali e falou para ele: você não sabe tudo? Acorda eles aí que eu vou embora. Tchau. Vou embora. Tá? Então, é o que você não sabe com quem você está lidando. Então, nunca vai bater de frente, não desafia ele. Pode ser um mago negro extremamente inteligente, que conhece tudo. Se você falar do Evangelho segundo o Espiritismo, ele te fala de cabo a rabo, de trás para frente, tudo que está escrito lá. Por vezes ele encarnou na época de Kardec, foi espírita, foi padre em encarnações passadas, conhece tudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, tem que tomar muito cuidado com o que sai da sua boca. Ouvir sempre com humildade, ouvir sempre com paciência, ouvir sempre o que está sendo falado para poder detectar a melhor forma de ajudá-lo. Seja firme, né? Jesus, se você olhar o diálogo, quando ele, por exemplo, expulsava demônios, ele não batia papo, né, com os demônios. Simplesmente expulsava porque ali não era um momento de tratamento. Ele simplesmente colocava, né, os espíritos malfeitores para fora, que eram chamados de demônio. Mas ele fazia isso com firmeza, mas, ao mesmo tempo, com amor. Você pode ser amoroso, mas firme. Firme na forma de falar, firme na forma de afirmar alguma coisa, para que o espírito possa sentir confiança em você. E a sua força mental é fundamental no trabalho. Não esqueça disso. Primeiro princípio hermético, que é o mentalismo, é fundamental num trabalho de qualquer médium. Após resolver o problema central vivenciado pelo espírito, se houver tempo, verifique se existem outras necessidades e sugira possibilidade de solução. Então, por exemplo, você tratou o problema central dele lá, mas ele fala assim: olha, eu não estou entendendo isso, né? Você, de repente, perguntou: você quer fazer alguma pergunta? Né? Às vezes, o esclarecimento para o espírito, o despertar de consciência para ele, vai facilitar o trabalho dos mentores. Então, você tem que estar ali predisposto a se colocar como se fosse um professor mesmo, mas um professor que sabe ouvir, um professor que vai exatamente atender a necessidade que é manifestada. Não um professor autoritário, bancário, né, que deposita tudo que sabe ali na cabeça ou em cima daquele que ele está atendendo. Pergunte ao espírito se ele aceita ser encaminhado a local. Né? O local, normalmente, é o quê? É uma colônia espiritual, onde ele receberá tratamento e mais orientações para a sua memória, para a sua melhora. É uma coisa interessante que muita gente não entende: se aparecer um espírito desesperado, às vezes gritando, totalmente desequilibrado, né? Porque está dizendo que perdeu um membro, você não vai botar a mão no ágina dele, por exemplo, e desacordá-lo. Você não vai conseguir fazer isso. Né? Então, como é que você lida com um espírito, às vezes, que se apresenta extremamente desequilibrado? Tem que haver, primeiro, doação de ectoplasma, ectoplasmia. Os médios que estão ali são doadores de ectoplasma. Então, o esclarecedor mentaliza a doação do ectoplasma, né, para aquele problema. Às vezes ele perdeu um braço, perdeu uma perna,
Então, você faz uma enxertíase. Tá? Isso me lembra um livro do Hermínio de Miranda, não, Carlos Bacelli, perdão, chamado A Escada de Jacó, onde ele narra a guerra do Iraque, e ele estava precisando de ectoplasma para poder tratar aqueles espíritos desesperados que eles não conseguiam desacordar, porque o espírito tinha perdido um braço, uma perna, pescoço, né, e estava apavorado. Ele precisava do ectoplasma para fazer uma enxertíase naquele local onde houve a perda, para poder desacordá-lo depois que houvesse, vamos dizer, o sanar desse problema maior e levá-lo para um hospital. Então, não tinha, ele falou que não tinha ninguém com ectoplasma que servisse. Estava todo mundo com raiva ali, lutando, dando tiro, né? E eles tiveram que pegar ectoplasma dos camelos e das vegetações áridas do terreno lá do Iraque. Então, você vê vamos dizer assim, a necessidade da ectoplasmia. Né? É igual quando você passa, por exemplo, um acidente onde houve uma morte, né? Não tem que ficar passando para olhar, né? Ih, olha lá, morreu. Né? Muita gente pensa ou faz isso. Né? Quando você passar por um acidente, né, onde houve um desencarne, né, você se coloca como prestador de ectoplasma. Você, pai, se houver necessidade, retira de mim o ectoplasma necessário para acalmar esse espírito, para que ele possa ser socorrido. Você tem que se colocar como uma pessoa que está ali para ajudar, e não o curioso que está ali olhando, que praticamente não ajuda em absolutamente nada. Essa é a postura que nós devemos ter quando a gente passa por um local que houve um desencarne. Você não sabe a condição que o espírito se encontra. Às vezes ele tomou um tiro, não acredita que está desencarnado, né? Então tem que ter uma ectoplasmia ali para acalmar o ágina dele, para que ele possa aceitar, pelo menos ser levado para um local para que ele possa ser esclarecido. Tá? Então, essa é a postura que a gente deve ter. Caso de magos negros, normalmente os mesmos são apresentados após captura. Eles vêm, né, em matizes índigo, carmim e prata, que são cores. A gente vai falar de cores, né, no nosso próximo encontro. E o índigo, o carmim e o prata, eles têm uma estrutura de coesão na tessitura perispiritual que faz uma espécie de acorrentamento. Eles vêm capturados. Então, é comum, na apometria por decreto, os magos negros virem exatamente nessa condição. E no decreto, se você lembrar, tem uma parte que fala sobre isso. Eles são apresentados, né, após serem capturados por falanges especializadas, e são encaminhados à presença de seus mestres. Inclusive, isso faz parte do protocolo. Você olhar lá o decreto, está escrito isso, a fim de verificar o quanto se desviarem do caminho. Marco, pode acontecer o espírito ser encaminhado à presença do seu mestre e depois falar assim, não, eu quero continuar fazendo maldade. Pode. A escolha é dele. Dificilmente eles têm essa escolha, porque eles ficam completamente desnorteados quando eles vão à presença dos mestres. Tá? O mestre olha com carinho, com amor para eles, fala, onde foi que... E o mestre fala assim, onde foi que eu errei? Quem errou foi o outro, mas ele fala, onde foi que eu errei? Qual foi a parte que eu não consegui passar para você? Isso te traria consequências muito ruins. Então, normalmente, a grande maioria dos magos negros, a minha experiência, é que eles não retornam, eles são encaminhados, né? E se tornam grandes mestres no futuro, em outras encarnações, porque têm um conhecimento muito bom, né? São inteligentes, têm um conhecimento muito bom para poder lidar posteriormente combatendo magia negra. Né? Toda e qualquer proposta de encaminhamento do espírito deve acontecer através de invocação das forças do bem, que às vezes necessitam sedar o espírito para levá-lo a local apropriado, a fim de término do tratamento. É aquilo que eu expliquei. Né? Não é simplesmente, né, acreditar que a espiritualidade maior vai vir e vai resgatar o espírito e colocar. Não, normalmente esse encaminhamento
às vezes necessita de ectoplasma. Ele é feito através de esteiras, de pontes, escadas, naves, tubos de luz. Tá? Em Santos, eu trabalhava na apometria por decreto, a Casa da Luz, e no meio do salão era em torno ia de 80 até 120 médiuns trabalhando ao mesmo tempo. A gente atendia quase 1.000 pessoas toda segunda-feira. E no meio do salão tinha um tubo de luz onde os espíritos eram encaminhados, cada um, né, para o local específico. Uns iam para uma colônia de atendimento para melhores esclarecimentos, outros iam direto para o hospital, outros, né, eram encaminhados para os seus mestres, no caso, os magos negros. Então, cada casa, né, forma, vamos dizer assim, um meio de transporte. Isso está também no decreto que nós trabalhamos. E, por último, não se esqueça que, durante todo o atendimento ao espírito, os médios presentes estarão em trabalho de doação de ectoplasma, sem que o beneficiado perceba, a fim de restabelecer as tessituras perispirituais dos assistidos. É só para lembrar, eu falo isso sempre, você não consegue remendar uma calça jeans com gaze. Né? Então, calça jeans é o corpo perispiritual de um encarnado no planeta Terra. O fluido dos espíritos é como se fosse uma gaze, é muito pouco denso, é muito refinado. Então, os espíritos precisam da parceria com os médios para doarem o ectoplasma. E o ectoplasma ele tem que ser um bom ectoplasma. Uma pessoa que bebeu, que fumou, que teve um dia totalmente desequilibrado, que manifestou descontrole emocional, o ectoplasma dele não vai estar bom. Eu já falei para vocês, tem casos de casas espíritas que, no momento do passe, o médium lá não soube se preparar devidamente. Na hora que o médium está fazendo a doação fluídica, tá, dos fluidos, o fluido dele, né, que é o ectoplasma, vai junto com os fluidos espirituais. E o fluido dele está tão ruim, o ectoplasma dele está tão porcaria, é tão lixo, que a espiritualidade coloca uma espécie de escudo na frente do assistido, daquela pessoa que está tomando passe, para que não contamine. E aí, o que a espiritualidade faz? Pega ectoplasma da plateia, condensa, concentra e mistura com os fluidos espirituais para beneficiar. Toda vez que o médium erra, ele prejudica o trabalho, porém, ele nunca vai prejudicar o assistido. A espiritualidade não deixa. A espiritualidade sempre protege aquele que está sendo assistido. Mas o nome disso é irresponsabilidade. O médium tem que entender que a mediunidade do século XXI, como diria a dona Maria Modesto Cravo, é mediunidade de parceria. Tá certo, meus irmãos? Então, nós terminamos essa aula 10, faltando 1 minuto ainda. Olha, eu estou preciso aí, conseguindo terminar exatamente no momento certo. Tá? Todos os livros que eu citei fazem parte da bibliografia, né? Ananda Namastê, e que nós possamos estar junto aí no nosso próximo encontro, que é o 11, onde eu vou falar sobre cromoterapia espiritual. Ela é um pouco diferente da cromoterapia, né, normal, que as pessoas conhecem, porque elas têm funções, existem qualificações da mente, que, no caso, por exemplo, que eu falei do índigo, carmim e prata, tá, que fazem essa retenção junto à tessitura perispiritual. Então, é uma vibração, porque cor, na realidade, não existe, né? A gente vai ver isso, e elas têm funções específicas na apometria. Eu, junto com o material, eu vou passar também um material de treinamento de cor. Por muitas vezes as pessoas não sabem direito, por exemplo, eu mesmo às vezes confundo, né? Eu pergunto à minha esposa, vem cá, o que é magenta? Isso aqui é magenta ou isso aqui que é magenta? As pessoas confundem, né? Qual a diferença do lilás para o violeta? Então, eu fiz um material que mostra exatamente essas cores para vocês criarem ideoplastia. Eu vou
né? Eu já ensinei isso no curso de Reforma Íntima, vou ensinar aqui também, como é que você cria a ideoplastia de um processo vibracional que nós chamamos de cores. Então, a nossa próxima aula é bastante interessante, porque esses processos vibracionais, você usa ele em muitos casos, né? Como eu falei, está conversando com uma pessoa muito nervosa, né? Mentaliza a projeção mental do azul no ágina dela, em pouco tempo ela fica calma e você nem sabe por que ela ficou calma, né? Que beleza, meu Deus. Isso funciona, pode ter certeza. Meus irmãos, muito obrigado. Simone, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A todos, que o nosso Mestre Jesus esteja presente e que possamos, no nosso próximo encontro, daqui a um mês, estarmos juntos novamente. Beijo no coração de todos. Obrigada, Marco. Um abraço. Beijo, Obrigada, boa noite. Boa noite para Gratidão. todos. Excelente aula, Marcos. Obrigada, Então, Jair. um abraço. Muito obrigada, Tchau. gratidão. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.